Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre aporia. Vocês já se perguntaram o que de fato significa esse conceito? Muitas vezes, quando a gente vai discutir na internet ou vai discutir na academia, na faculdade, na universidade, nós temos uma impressão intuitiva do conceito, mas muitas vezes nós não esclarecemos esse conceito. Isso dificulta muito a discussão, porque às vezes as pessoas tomam isso apenas como uma forma pejorativa de desqualificar o argumento do outro, que às vezes não é o argumento necessariamente do outro, mas aquilo que o outro está defendendo de uma posição cosmológica. Aqui, na verdade, o conceito de aporia, ele inicialmente se refere a uma dúvida racional, tá? Principalmente na filosofia. Na lógica, você pode fazer aqui uma vinculação de antinomia com um paradoxo, mas não necessariamente um paradoxo será uma aporia. Claro que vai depender muito da contextualização, eu vou tentar explicar isso aqui para você, tá? Na obra do Ferrater Mora, que é uma enciclopédia gigantesca de conceitos e verbetes filosóficos, que inclusive aqui no Brasil foi dividida por uma editora aí em 4 tomos, e aí você tem que desembolsar uma grana preta para comprar um por um, né? Felizmente eu consegui a versão em espanhol, você pode até procurar aí, talvez você encontre na internet. Para mim é fácil, porque eu utilizo o tablet mesmo, então eu consigo consultar aqui tranquilamente. Mas a versão brasileira realmente ficou meio complicado para você adquirir, tá? Bom, de qualquer forma, ele explica exatamente isso, né? Que a aporia se remete, dentro de um certo ponto de vista, um sinônimo de antinomia e paradoxo. Só que, dentro do grego, né, que tem essa conotação negativa, é um sem caminho, é um caminho sem saída, é uma tensão de um determinado raciocínio, que dali você não consegue passar. Isso representa uma aporia. Por isso mesmo, né, que os argumentos, alguns diálogos platônicos, terminam em aporia. E que muitos filósofos vão apresentar aporias para defender uma determinada ideia, como é o caso de Zenão, tá? Zenão de Eleia, aqui, ó. A gente vai falar disso daqui a pouco. Bom, mas dentro desse conceito, tá, que é um sem caminho, ou um caminho sem saída, do ponto de vista lógico, a gente poderia dizer que a aporética mesma é o estudo das antinomias, ok? Formuladas pela análise de resultados relativos à descrição fenomenológica do conhecimento. Você tem a figura de Hackman, que vai trabalhar muito essa ideia. Tais problemas não podem ser resolvidos, o que implica incluí-los numa realidade superior em vista de se reduzir seu perfil problemático. Certo? Por que isso acontece? Porque principalmente relativo à transcendência e à implicação de elementos ontológicos dentro dos elementos gnoseológicos. Quando você fala de metafísica, você precisa entender que ela comporta principalmente esses 3 tipos de estudo. Ontologia, gnoseologia, o estudo do ser, a gnoseologia é a teoria do conhecimento, e a teologia, tá? Que você vê em Aristóteles, né, claramente. Bom, é mais ou menos o que acontece quando você fala, por exemplo, da ideia de soberania de Deus e de livre-arbítrio. É claro que esse é um problema enorme e que ele cai em aporia, ou seja, um sem caminho, um caminho sem saída. Mas que para resolvê-los, você apela à ideia de uma douta ignorância e de que Deus tenha um determinado critério que nós não conhecemos. Podemos supor que o critério de Deus seja simplesmente a sapiência, porque, como eu disse no vídeo anterior, Deus não faz ilações. Deus sabe, em ato, não em potência, a não ser que você seja um teólogo do processo, como explicado no vídeo anterior. Mas aqui, nesse caso, admitindo a soberania de um Deus inefável, ele é totalmente sapiente. Mas será que esse é um critério válido para justificar a soberania de Deus? Ainda haverá problemas, porque poderíamos supor a ideia de mérito, o que implica negar a concepção de graça infinita para a salvação e, logo, uma determinação supostamente aleatória. Esse problema eu já abordo em vários outros vídeos, não vou ficar repetindo aqui, porque é só um exemplo, tá? Bom, no entanto, ainda podemos fazer ou distinguir antinomia, paradoxo e aporia. Como eu disse, o antinomia e paradoxo em lógica pode-se dizer que é a mesma coisa. Mas a aporia poderá separar-se do conceito de paradoxo. Podemos dizer, portanto, que antinomia, principalmente no sentido kantiano, lá da crítica da razão pura, aplicada à realidade, especialmente a proposições cosmológicas, representa uma tese e uma antítese. Por exemplo, existem algumas antinomias, eu vou até pegar aqui meu tablet, porque eu tenho algumas antinomias a apresentar para você aqui, que não couberam no quadro. Então deixa eu só pegar elas aqui. Eu vou deixar logo abaixo também um vídeo
onde o rapaz acaba deixando, eu não esqueci de pegar o nome do canal aqui, mas ele deixa bem claro, né, as antinomias mais conhecidas do ponto de vista cosmológico do kantismo, certo? Vamos à primeira aqui, só para vocês terem uma ideia do que realmente eu estou falando. Ó, antinomias da razão pura. Primeiro conflito das ideias transcendentais. Isso aí, obviamente, é só você ler o livro do Kant, né? Você vai entender melhor. Mas você tem a tese e a antítese. Tese: o mundo tem um começo no tempo e é também limitado no espaço. Essa é uma tese. O mundo tem um começo no tempo e é limitado no espaço. A teoria do Big Bang admite uma grande expansão de um átomo primordial. Ou seja, admite-se um começo. Só que há uma antítese a esse argumento. O mundo não tem nenhum começo nem limites no espaço. É infinito tanto no tempo como no espaço. Obviamente que Kant não conhecia a teoria do Big Bang, que é posterior a ele. Até porque Kant ainda tem aquela ideia de espaço absoluto, newtoniano e tudo mais. Mas veja uma outra antinomia. A causalidade segundo as leis da natureza não é a única de onde podem ser derivados os fenômenos do mundo no seu conjunto. Há ainda uma causalidade pela liberdade que é necessário admitir para as explicar. Admite-se, portanto, um aspecto numênico aqui para se admitir, enfim, certa liberdade. E a antítese desse argumento? Não há liberdade, mas tudo no mundo acontece unicamente em virtude das leis da natureza. Então, vocês percebem a antinomia aqui? A gente pode admitir causalidade, como o fazemos, né, para responder os porquês. No meu vídeo sobre causalidade eu explico isso, os porquês da vida, certo? Tentar descrever esses porquês e entendê-los. Quando você pensa no mundo imanente ou na realidade, que conhecemos a realidade física, nós sabemos que há uma relação inequívoca entre causa e efeito. Mas hoje admitimos, mediante teorias como o princípio de incerteza de Heisenberg, como a teoria do caos, de que há um determinismo, só que esse determinismo é caótico. Portanto, não há possibilidade alguma para nós de prever o futuro com total exatidão, como se pensava aqueles filósofos mecanicistas do passado. Hoje nós admitimos, claro, certa probabilidade para se tentar prever o futuro, se prever a economia, a onda do mar onde vai bater, em que lugar da pedra. Bom, mas não há como ter uma exatidão nisso. É só um exercício probabilístico, certo? Agora, será que nós temos que admitir uma causa também superior, que poderia ser a causa necessária que dá o estopim, ou a causa necessária que, mais do que dar o estopim, ela sustenta a estrutura do cosmos? Se nós admitimos isso, admitimos, enfim, Deus, né? Porque neste caso, ele representaria essa causa necessária. Agora, repensar como é esse Deus é uma outra questão, né? Você pode repensar isso de um ponto de vista aristotélico, do ponto de vista teísta, e de várias outras formas, como eu já expus aqui em outros vídeos. Mas, enfim, é só para vocês entenderem o que representa as antinomias, principalmente no kantismo, tá? Até porque Kant, quando ele vai trabalhar com essa questão da razão pura e o seu alcance, que não pode ultrapassar determinado limite, já que ele é um criticista, ele falará do limite daquilo que representa o mundo, Deus e a alma. Ou a alma no sentido de psique, Deus, Theos, o mundo, cosmos, certo? Então, quando se fala de antinomia cosmológica, você está trabalhando justamente com essas apreensões, principalmente kantianas, mas que representam também, de certo modo, um paradoxo. Mas e o paradoxo? O que ele representaria aqui? Deixa eu só baixar um pouco a câmera, para vocês verem aqui. Paradoxo é ser contrário a princípios considerados sólidos. Exemplo, o paradoxo do mentiroso. Né? Deixa eu trabalhar um pouquinho desse paradoxo do mentiroso para depois a gente falar do sentido de paradoxo na religião, que eu acho sumariamente importante. Deixa eu só arrumar a câmera aqui de novo. Vamos lá. Olha só. Eu tenho aqui um artigo da Enciclopédia de Termos Lógicos que dirá o seguinte a respeito do significado mesmo de paradoxo. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui. Primeiro, vou fazer uma diferenciação aqui, tá? Aporia é uma grave, como a gente já viu aqui, uma grave dificuldade filosófica ou lógica. Deixa eu só arrumar isso aqui porque ele está muito... Beleza. A grave dificuldade filosófica ou lógica, podendo tratar-se ou não de um paradoxo, certo? Por quê? Porque o paradoxo vai estar lidando aqui
com um conceito mais abrangente. Já a antinomia, pelo menos em lógica, é o mesmo que paradoxo, certo? E aí, quando você pensa no paradoxo, se dirá que é o seguinte: o termo paradoxo começou por significar contrário à opinião recebida e comum. Né? Contrário àquilo que aparentemente todo mundo aceita, mas que no fundo, se for repensado a questão, ela sim terá problemas. Então é sair daquele senso, não vou dizer senso comum, mas aquele consenso, aquela plausibilidade, é ir além da plausibilidade, para achar, enfim, um problema e que isso se remeta, portanto, a uma antinomia, a um paradoxo. Bom, mas as acepções, por vezes demasiadas díspares, em que tem sido usado desde então pela tradição lógica e filosófica, não permitem identificar um conjunto de características ou de temas suficientemente coerente para tornar esclarecedora, de fato, uma definição geral sobre o que realmente é um paradoxo. Ok? E aí se destaca esta fala: as ideias de conflito ou de dificuldade insuperável parecem acompanhar de forma estável a ideia de paradoxo. Conflito e dificuldade insuperável. Ok? Mas para além de demasiado geral, podem servir também para caracterizar antinomias, que originalmente significa conflito entre duas leis, ou aporia, que é o caminho sem saída. Na literatura lógica atual, onde o termo antinomia é usado frequentemente como sinônimo ou como caso extremo de paradoxo, é possível encontrar uma noção mais consensual e precisa, o que não implica necessariamente uma explicação mais consensual e precisa, que, no entanto, não é universalmente aplicável, pelo menos em sentido estrito. Ela servirá também aqui como referência onde paradoxo, salvo indicações contrárias, deve ser entendido como referindo paradoxo lógico. Então tem um elemento, por isso que eu citei aqui o paradoxo do mentiroso, porque é um problema de cunho lógico. E por que é lógico? Porque faz sentido. Eu posso usar conceitos sem sentido para gerar um paradoxo, mas isso não é válido. O paradoxo só será válido se houver sentido na frase, e se mesmo havendo sentido, ela não puder ser constatável como verdadeiro ou falso, como será exposto daqui a pouco no paradoxo do mentiroso. Assim, a noção lógica de paradoxo fornece um critério preciso para identificar os casos em que o caminho sem saída, a aporia, resulta apenas de uma falácia ou de um problema mal colocado, porque, como eu já disse, há aporias que são falsas. Critério que consiste na existência ou não de relações lógicas precisas entre as proposições propostas como antinômicas. No entanto, quando se põe o problema, não da classificação do paradoxo e não paradoxo, mas da própria classificação dos paradoxos entre si, a diversidade de origem, de conteúdo, de tipos de contexto, dificulta a introdução de critérios que permitam a classificação isenta de arbitrariedade. Então, no fundo, o paradoxo é ainda um mistério para se esclarecer do ponto de vista geral, mas a gente tem pelo menos uma luz aqui nesse conceito, que é a ideia de uma contradição no seu sentido lógico. Ok? Quando você pega aqui o paradoxo do mentiroso, você vai perceber o seguinte ponto. Tem aquela ideia exposta num sermão de São Jerônimo, onde ele diz o seguinte, né? Existia um cara que dizia que todo homem é mentiroso. Bom, ele está universalizando a questão aqui. Todo homem é mentiroso. Só que se eu digo que todo homem é mentiroso, fica a pergunta: eu estou mentindo? Porque eu também sou um homem, eu faço parte da humanidade. E se eu digo que toda a humanidade é mentirosa, então eu estou mentindo ou estou falando a verdade? Aqui ainda, no conceito de paradoxos da enciclopédia de termos lógicos, eles vão tratar a questão da seguinte forma, veja só. Tome-se a seguinte frase. Abre aspas, esta frase é falsa. Fecha aspas. Será esta frase verdadeira? Imaginemos que sim. Se a frase for verdadeira, verifica-se aquilo que ela afirma. Presta atenção. Mas a frase afirma que ela mesma é falsa. A frase está dizendo, a frase é falsa. Mas se ela é falsa, em dizer isso, ela é verdadeira? Bom, a frase afirma que ela mesma é falsa. Logo, se for verdadeira, é falsa. E se for falsa? Se for falsa, não se verifica aquilo que ela afirma. Dado que a frase afirma dela mesma que é falsa. Mas a frase é verdadeira?
Logo, se for falsa, é verdadeira. Assim, a frase é verdadeira se for falsa. Esse resultado é paradoxal, porque consideramos que o seguinte argumento é válido e tem premissas verdadeiras. Então, esse é o critério para você identificar um paradoxo. Consideramos que o argumento é válido e tem premissas verdadeiras. Ponto. Entendeu? E mesmo tendo premissas verdadeiras, caem numa dificuldade de ir a um sem caminho, né? Uma aporia uma dificuldade entre verdadeiro e falso. Aí ele dá o exemplo aqui, ó, todas as frases declarativas com sentido são verdadeiras ou falsas. Esta frase é falsa, é declarativa e tem sentido. Logo, esta frase é falsa, é verdadeira ou falsa. Né? Agora, isso aqui é se a frase for verdadeira. E se eu supor que a conclusão desse argumento é falso? Bom, esta frase é falsa, não é nem verdadeira nem falsa. Dado que é verdadeira, se for falsa, como vimos. Dado que é impossível um argumento válido com premissas verdadeiras ter uma conclusão falsa, estamos, enfim, ainda perante o paradoxo. Porque o simples fato de uma frase não ter valor de verdade não é, em si, paradoxal. Como eu falei, né, você pode formular frases do tipo: a cor azul dos átomos verdes é estridente. O cavalo branco de Napoleão tem cor marrom. Quer dizer, é uma frase falsa. Pode parecer ter sentido, mas ela não produz um paradoxo porque ela é contraditória em si mesma. E aí ele vai dizer que algumas formulações de paradoxo estão também erradas. Eu não sei se vocês lembram, na Bíblia tem uma passagem, eu até marquei aqui, em Tito, capítulo 1, versículo 12. Dê uma olhada nas vossas Bíblias aí que vocês vão ver o que é dito. Mas, bom, nem precisa ver, eu vou falar agora. Está escrito lá mais ou menos o seguinte: um de seus profetas, isso aqui é Paulo falando, né? Um de seus profetas chegou a dizer, abre aspas, pretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões mentirosos. Bom, o fato é que quem disse isso aqui, se a gente fizer a vinculação com o que é dito dentro da história, né, dos cretenses, foi Epimênides. Epimênides também era cretense, certo? E ele afirma que todos os cretenses são mentirosos. Só que ele está falando de uma maneira universal. Dentro da lógica clássica, você tem universal, positivo ou negativo, todos ou nenhum. Ou você tem a ideia de alguns, tá? Bom, o que acontece aqui é que foi convencionado artificiosamente que um mentiroso é alguém que só diz falsidades. O que não é o caso, né? A gente vai ver isso ainda. Pensa-se que a afirmação de Epimênides seria paradoxal, porque não seria verdadeira nem falsa. Mas aí, esse é um erro lógico. Aqui, a afirmação do Epimênides não entra de modo algum na ideia de um paradoxo autêntico. E a gente vai ver por quê. Admitamos que o que Epimênides disse é verdade. Daí segue-se que todos os cretenses são mentirosos. Logo, o que ele diz, porque ele é cretense, é falso. Se o que ele diz é verdade, isso é falso. Até agora não temos qualquer paradoxo. Temos apenas uma afirmação autorrefutante. Se admitirmos, por hipótese, que a afirmação de Epimênides é verdadeira, concluímos que ela é falsa. Para termos um paradoxo, é também necessário, veja bem, que ao partir da hipótese de que ela é falsa, sejamos conduzidos à conclusão de que ela é verdadeira. Mas é isso que não acontece nessa situação aqui de Epimênides, do cretense. E ele explica: admitamos que o que Epimênides disse é falso. Nesse caso, não somos forçados a concluir coisa alguma. Não se segue que o que ele disse é verdadeiro. Isso compreende-se melhor pensando assim: se o que ele disse é falso, a negação do que ele disse é verdade. A negação do que ele disse é, abre aspas, alguns cretenses não são mentirosos. E dizer alguns cretenses não são mentirosos é verdadeiro. Ele diz aqui, ora, não há qualquer problema em admitir que Epimênides é cretense e que alguns cretenses não são mentirosos, certo? Só haveria de fato um problema, explica a enciclopédia, se fôssemos forçados a admitir que nenhum cretense é mentiroso. Aí geraria problema.
pois isso iria colidir com a nossa hipótese de partida de que Epimênides está a mentir, isto é, que está a dizer uma falsidade. Assim, quando partimos da hipótese de que Epimênides está a dizer uma falsidade, não somos forçados a concluir que está a dizer uma verdade. É perfeitamente possível que seja falso que todos os cretenses são mentirosos. Isto é, que seja verdade que alguns cretenses não são mentirosos, que é o oposto daquilo que Epimênides disse. De fato, ao afirmar que todos os cretenses são mentirosos, Epimênides está forçosamente a mentir, pois se admitirmos que ele está a dizer a verdade, temos de concluir que está a dizer uma falsidade. E se admitirmos que está a dizer uma falsidade, nada se nega. E mais do que isso, você também pode pensar que você, na verdade, não poderia pensar que alguém que é mentiroso não possa dizer a verdade em algum momento, certo? Porque se eu digo que alguém é mentiroso, isso não exclui o fato de que, em alguma conveniência, ele fale a verdade, mas que ele é mentiroso por ter uma constância nessa prática. Então, esse ponto tem que ser considerado. Mas aqui, já foram dadas as bases para se explicar o argumento que é uma falsa aporia, né? Porque, como ele disse no começo, foi convencionado pensar que todo mentiroso sempre fala mentiras. Então, a gente sabe que na realidade não é assim. Mas, do ponto de vista de uma análise lógica, ele já parte desse pressuposto. E aí ele finaliza, logo, não se trata de um paradoxo, no caso de Epimênides, não no caso do paradoxo do mentiroso, que de fato é um paradoxo. Se argumentarmos cuidadosamente, descobrimos que a afirmação de Epimênides é falsa. A razão pela qual se errava, tradicionalmente, ao formular o paradoxo do mentiroso é muito simples. Errava-se ao raciocinar. A negação da afirmação, abre aspas, todos os cretenses são mentirosos, fecha aspas, abre aspas, alguns cretenses não são mentirosos. Então, essa é a negação do todos os cretenses são mentirosos, e não a ideia de se dizer nenhum cretense é mentiroso. Deixa eu só ler aqui ipsis literis. Mas é fácil errar e pensar que a sua negação é nenhum cretense é mentiroso, caso em que se geraria, de fato, o paradoxo. É bem interessante essa enciclopédia porque ela tem a relação dos paradoxos mais clássicos que existem aí, do ponto de vista da filosofia e da lógica. Tá? Bom, mas vocês entenderam o ponto, né, de que o paradoxo ele depende também de uma lógica necessariamente válida e, mesmo assim, mantém-se o problema. E aí você tem aqui, antes que eu me esqueça, deixa eu só baixar a câmera, o paradoxo no sentido religioso, disse Ferrater Mora, seria a afirmação dos direitos da fé. Em oposição, veja, vamos lá na câmera, vamos lá. Ai, meu filho. Em oposição às exigências da razão. Então, quer dizer, você tem a fé, e que em vista das suas afirmações dogmáticas e dos seus direitos, ou a religião, no sentido dos seus direitos de fé, não vai cair na pressão das exigências da razão. Mas o que ela fará será simplesmente admitir o aspecto da antinomia, reconhecê-lo, e fará exatamente isso. Tais problemas não podem ser resolvidos, o que implica incluí-los numa realidade superior em vista de se reduzir seu perfil problemático. Então, você tem nas escrituras algumas antinomias que eu citei no vídeo anterior, a questão da trindade, 3 pessoas em um só Deus, em uma só essência. Você tem a questão relativa a se dizer enfaticamente que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Bom, e como isso pode acontecer? É claro que são explicações que se baseiam num dogma de fé na revelação, e a Bíblia, na verdade, está cheia de paradoxos, e aí eu digo paradoxos não no sentido necessariamente lógico, mas no sentido da admissão da revelação e, portanto, daquilo que está além do homem e que está considerando não só a abrangência do universo material, mas de uma transcendência. E se você insere novos elementos dentro de um contexto lógico, é claro que sua percepção necessariamente será diferente, será distinta. Ainda mais considerando uma transcendência infinita. Aí, realmente, a gente tem que considerar que podemos estar errados em muitos pontos, porque, enfim, nos faltam elementos, certo? Bom, então é basicamente isso que eu quero dizer quando eu falo de paradoxo no sentido religioso. E tem muitos autores que trabalham com esse conceito, Kierkegaard, o próprio Chesterton, né, que também, claro, é um ponto bem diferente de Kierkegaard, né, que trabalha com a ideia do absurdo,
o Chesterton dirá assim paradoxo no sentido mais abrangente quanto a um processo apologético, né, do catolicismo. Bom, vamos continuar aqui, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Beleza. E a aporia? A gente já viu que ela seria uma dúvida racional, uma dúvida objetiva, um sem caminho, ou um caminho sem saída, certo? Uma dificuldade inerente a um raciocínio, portanto. Mas nada tem a ver com o estado subjetivo de incerteza. Uma coisa é o estado subjetivo do indivíduo, do sujeito, em uma certa incerteza. Outra coisa é uma dúvida objetiva. Aqui, ó. Uma dúvida racional. Isso é bem diferente, tá? Então, não estamos falando da dúvida hiperbólica de René Descartes, embora ele quisesse tornar aquilo um processo objetivo para se alcançar um ponto onde não houvesse dúvida alguma, que, segundo ele, seria o cogito ergo sum. Aqui a gente está falando de uma dúvida objetiva dentro do aspecto do próprio paradoxo, que não dá mais para ver porque eu baixei a câmera aqui. Já aumentei a câmera, mas tudo bem. A isso chamamos de dúvida objetiva e temos alguns exemplos, que seria, no caso, o Zenão de Eleia e suas aporias ao infinito. É claro que hoje se admite, por boa parte de pensadores lógicos, filósofos e matemáticos, que Zenão falava de uma aporia, mas que essa aporia não faz muito sentido, certo? Então, para Zenão de Eleia, essa dúvida é racional, mas ela tem um problema sério. E um dos caras que responderam Zenão de Eleia, a gente pode citar desde Aristóteles até o Bergson, né? Então, você tem vários autores que respondem essa aporia dizendo que ela é falsa, ok? Deixa eu dar um exemplo aqui de Aquiles a Tartaruga, que é das aporias mais famosas de Zenão de Eleia, embora existam outras, tá? Mas que todas elas têm mais ou menos o mesmo princípio. Tem a da flecha, mas essa aqui é basicamente o seguinte, né? Você tem Aquiles, que é esse carinha aqui, destaquemos a ênfase de Zenão. Aquiles é um semideus, não é qualquer um não, tá? É um semideus. E você tem a tartaruga. E o que acontece? O Aquiles deixou a tartaruga ir na frente. Vai lá na frente, que eu vou te alcançar. Então você tem Aquiles aqui no ponto A, a tartaruga no ponto B. Quando Aquiles chega ao ponto B, a tartaruga já estará em outro ponto. O que significaria dizer que para Aquiles alcançar a tartaruga, ele teria que percorrer a metade do caminho e também a outra metade. Só que entre a metade do caminho existe uma outra metade. E aí existiria outra metade da metade, da metade da metade da metade, e assim caímos numa aporia do infinito. Aí você pode pensar o seguinte: bom, é muito fácil você resolver esse problema relativo aí a uma suposta aporia. Porque você simplesmente poderia dizer, deixa eu só colocar a câmera mais aqui, o movimento se demonstra andando, né? Simplesmente isso, seria uma possível resposta para ele. Só que isso é um problema, porque o argumento do Zenão de Eleia se baseia exatamente no fato de que há uma diferença entre razão e sentidos, certo? Por quê? Porque a razão é superior aos sentidos. E se há um conflito, veja bem, é isso que Zenão está propondo. Se há um conflito entre razão e os sentidos, qual você vai valorar? O sentido ou a razão? Dirá Zenão, a razão. E não o senso comum. Porque você tem que ir além do fenômeno, porque o fenômeno é só o que aparece. É a tese parmenídica. O movimento é uma ilusão. Esse movimento é uma ilusão. E os sentidos nos propõem alguma coisa que é, enfim, apenas o que aparece, mas não é a coisa mesma. Logo, o ser parmenídico é único, imutável, indivisível. É a total negação da pluralidade dos seres, que Platão teve que lidar lá no Parmênides dele, na obra dele, né? E que isso foi tratado depois por Aristóteles, Tomás de Aquino, como eu expliquei no vídeo anterior, conseguiu meio que dar uma invernizada, né, nessa aporia, quando diz que em... Muito bem, pessoal, deixa eu só continuar aqui para fazer uma conclusão, porque infelizmente o meu celular ele acabou cortando o vídeo e começou em outro. Só que eu não tinha percebido e acabei deletando este outro e eu perdi o final desse vídeo, uma merda mesmo. Mas eu vou concluir aqui falando mesmo, tá? Então, o que eu estava dizendo é que em Aquino coincidem em Deus essência e existência, porque Deus é simplíciter e o homem é composto. A potencialidade da pluralidade está nas criaturas, tá? Não no Criador, por isso mesmo que o Criador é único. Bom, mas em relação a Aristóteles e a aporia de Zenão de Eleia, o que ocorre é que ele faz uma distinção entre potencial e atual, né? Aquilo que é infinito em potência é muito diferente daquilo que é infinito em ato. Mas o que eu queria destacar mesmo é a visão de Bergson, que já citei, obviamente, em outros vídeos, porque Bergson
irá dizer que Zenão não entende que o espaço em si ele não é divisível. Quem faz o processo até didático de divisão da natureza, em vista de tentar entendê-la, somos nós que possuímos um poder cognitivo. Nada mais é do que a prática da analítica, certo? Ou enfim, né, se refere a um processo teórico para se sofisticar uma avaliação da realidade, ou para entendê-la mesmo. Só que a realidade não é uma história em quadrinhos. A realidade ela é composta como que um todo, certo? Então, o Bergson vai dizer que o Zenão ele não entende que o espaço não é divisível e que são, portanto, nossos processos analíticos que fazem tal divisão. É claro que a ideia de Zenão, como vocês já entenderam, ele defende que o movimento é uma ilusão porque ele é um eleata, ele é seguidor de Parmênides, e para Parmênides só há um, só há o ser. Por isso que eu citei o Tomás de Aquino como uma tentativa de vencer esta tal aporia da pluralidade dos seres, tá? Quando você pensa, por exemplo, em caras como Carl Sagan, que eu citei no vídeo anterior, justamente é o cara que, em vista de uma visão de mundo e não meramente da particularidade de determinada ciência, que, enfim, é um recorte da realidade e, portanto, é um processo analítico, tenta abranger o todo. Só que a física, convenhamos, não tem a teoria de tudo. Embora haja essa pretensão, isso não existe. O que existe são especulações, e essas especulações, no final das contas, são especulações metafísicas. A ideia de multiversos, a teoria das cordas, a tentativa de você conciliar a teoria da relatividade geral de Albert Einstein com a física quântica. Tudo isso, a maioria dos físicos sabem que há lacunas e dificuldades, não que estejamos aqui apelando ao argumento do Deus das lacunas, que é uma outra história, mas que eles tentam preencher esses buracos que existem na teoria baseado em hipóteses. Mas a gente sabe que há uma diferença em ciência entre hipótese e teoria, tá? E que no fundo, muitas hipóteses são, na verdade, um processo metafísico, porque é a tentativa de entender o todo. Ora, o que é entender o todo se não ter uma visão de mundo? E o que é uma visão de mundo se não uma metafísica? Certo? Então, a crítica do Bergson, embora seja distinta da crítica de outros pensadores, como no passado, na Antiguidade, em Aristóteles, é muito sucinta, né, em dizer que processos analíticos são recortes da realidade e que eles não falam do todo, porque o todo é maior do que a soma de suas partes. Aliás, isso vem a calhar aquilo que estávamos falando no vídeo anterior sobre panenteísmo, porque os panenteístas são exatamente isso, aqueles que acreditam, do ponto de vista um tanto vinculado à Gestalt, né, em que a parte ou a soma da parte não reflete o todo, porque o todo é maior que a soma das partes, assim como o todo ou as partes representam a Deus, e isso é panteísmo, mas no final das contas, a soma dessas partes, que é o todo, acaba gerando um efeito superior à soma delas mesmas, certo? Mas, repito aqui, eu não defendo essa ideia de modo algum, mas é só para explicitar o quanto as nossas visões de mundo, né, podem ser incoerentes se não levarmos em conta o fato de que estamos ocultando uma metafísica a favor de um processo analítico que é um mero recorte da realidade, que é o que a ciência faz como um critério. Por isso que eu obviamente defendo a ciência, mas não defendo de modo algum o cientificismo. Então, o erro de Zenão de Eleia era em defender a razão em detrimento dos sentidos, certo? Há, na verdade, um processo aqui que nós podemos considerar como sendo uma relação recíproca, né? O fato também precisa da teoria, mas a teoria não é nada sem o fato. Há essa relação interdinâmica que não pode ser desconsiderada jamais. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha a dizer, só para concluir aí. Até próximos vídeos, então.